Amigos e amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, aqui ó, eu sou o Xavier. Estão vendo aqui na camisa, né? Xavier. Sou eu. Gente, por favor, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque estou começando ainda, né? Tem aí uns 60 vídeos, é pouca coisa. Não tenho número de inscritos suficiente para fazer live, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, e ser monetizado pelo YouTube. Quando chegar a esse patamar, se chegar, vou ter problemas com o YouTube, porque como eu falo de política, tenho posições aqui bastante fortes. Muitas coisas o YouTube certamente vai censurar, não vai monetizar o meu canal. Mas eu, para saber isso, eu tenho que aumentar a minha audiência, né? E para poder valer a pena, porque esses vídeos, eles tomam tempo. Eu falo isso toda hora, esses vídeos tomam tempo, dá trabalho, um videozinho simples. Olha, eu nem edito vídeo, que ficar com erro, meu cachorro latir, se o gato minhar, se cair alguma coisa ali, alguém falar alto aqui, um barulho lá na rua, eu não edito, eu mando assim mesmo, não tem como. Mas eu quero chegar num patamar que eu possa fazer isso, né? Eu não tenho tempo, eu tenho outras atividades e tal, de repente pagar para alguém editar e tal, mas para isso eu tenho que ter algum retorno, né? Então é isso, por favor, o que eu posso pedir para vocês agora é isso: compartilhe meu vídeo, as pessoas que se afinam, que se alinham com o que eu falo, com o pensamento que eu tenho, que concordam, que acham bom, por favor, deem o seu like e se inscreva e compartilhe. Valeu, gente? Por favor. E olha, eu tô também no Facebook, tem 2 canais no Facebook. Meu canal pessoal, André Avelino Pinto da Fonseca, e o canal Xavier Xavier. E o canal não, perdão, é a página Xavier Xavier. Tem a página minha, André Avelino Pinto da Fonseca, e tem a página Xavier Xavier. Para quem está aqui nesse canal, pode ir para a página Xavier Xavier, que é específica. Todos os vídeos que eu faço aqui, eu coloco na página Xavier Xavier. Eu coloco os vídeos aqui também na minha página, mas na minha página eu coloco outras coisas que não são talvez do interesse, acredito eu, das pessoas que acompanham e venham acompanhar o canal. Ok, gente? Dito isso, vamos ao que interessa. Eu me lembrei daquela música Me lembrei hoje de manhã daquela música famosa do Gilberto Gil, que tem aquele refrão: gente estúpida, gente hipócrita, gente estúpida. E vendo as notícias aqui do Brasil e no resto do mundo, principalmente em Portugal, eu sou cidadão português também, nem de brasileiro, né, por causa dos meus antepassados. Eu nasci no Brasil, mas tenho origem portuguesa também. E então eu acompanho muito o que se passa aí em Portugal, né? Mas leio os jornais do mundo, né, do inglês, os jornais americanos e ingleses, jornais franceses, italianos. Eu não sou exatamente um poliglota, mas consigo ler em inglês, consigo ler alguma coisa em francês, e nos outros idiomas a gente tem os tradutores aqui que facilitam a nossa vida. Os jornais de espanhol, bem fácil de ler, né? Infelizmente eu não falo russo, e nem chinês, e nem mandarim, então eu gostaria muito de poder ter e as traduções, elas nem sempre, principalmente os idiomas mais distantes aqui do nosso idioma, né, as traduções ficam muito ruins. Então a gente pode entender uma coisa e ser outra completamente diferente. Mas gostaria muito de saber árabe, para poder entender o que se fala, né, nos jornais, o que se diz, etc., nos sites, nos canais do YouTube, etc. Bom, mas já é suficiente, vendo aqui no Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, já é suficiente para acreditar muito na música do Gilberto Gil, porque a hipocrisia e a mediocridade e a idiotia tomam conta do mundo realmente. Vejam, por exemplo, eu li uma notícia aqui agora no jornal público português, que é um jornal português, de que foram expulsos uma quantidade de funcionários das embaixadas. Está aqui a manchete: funcionários russos expulsos de Portugal seriam espiões. É de rir, gente, é de rir. Me perdoem os portugueses, dos quais eu sou descendente, mas o que os russos estão espionando em Portugal?
Portugal, por acaso, é alguma potência militar, tem ogivas nucleares, tem uma tecnologia de ponta, faz pesquisa espacial, tem usinas nucleares. O que os russos vão investigar em Portugal? O que eles vão espionar? Isso é uma piada. Isso é uma piada. Olha, gente, outra notícia que eu vi aqui no mesmo jornal, a Finlândia, isso é um absurdo, cara, é um absurdo sem tamanho. Essa gente está querendo provocar a Terceira Guerra Mundial e receber na cabeça ogivas nucleares. Quem está mandando? Olha, eu me arrependo piamente de ter festejado a eleição, né, do Partido Socialista Português nas últimas eleições de Portugal, de Antônio Costa, porque esse governo, ele está, primeiro, mostra que é um governo capacho dos ingleses e dos norte-americanos, capacho. O governo português é um governo capacho. Assim como a maioria dos países europeus, que estão pagando um preço altíssimo e vão pagar um preço mais alto ainda. Eu estou falando só do econômico. Eu estou falando somente da questão econômica, sem contar que se uma terceira guerra explode nuclear, regiões e países que a princípio não seriam alvos dos russos vão passar a ser. Então eles estão como numa sessão espírita, né, que o médium fica lá chamando o espírito, venha, eles estão chamando para cima deles, né, algo que a princípio não viria, mesmo num cenário catastrófico, Portugal está entrando, se já não entrou, na lista dos países hostis e inimigos da Rússia. Possivelmente, os chineses também vão começar a olhar para os portugueses de maneira diferente, né? Porque um alinhamento que Portugal está tendo com esses países, Estados Unidos e Inglaterra, é um alinhamento praticamente automático, é seguindo o que eles falam sem questionamento, sem investigação, sem averiguação se isso é importante, é necessário e é válido para o povo português. Porque esses governos europeus não estão governando para os seus povos, eles estão governando para satisfazer uma ideologia, os interesses norte-americanos e ingleses, que, repito, como eu tenho visto, não pertencem à União Europeia. Então, as notícias, esses jornais lixo de Portugal, Público, Correio da Manhã, Expresso, são jornais lixo, Diário de Notícias lixo, porque o que eles fazem é campanha massiva contra a Rússia. Eles não fazem uma coisa independente. Veja essa questão lá dos corpos encontrados na cidade de Bucha, se não me engano é assim que se fala o nome, eu não sei, não falo ucraniano, mas parece ser isso, ou Bucha, não sei. Mas veja bem, a Ucrânia, as forças ucranianas dizem que encontraram, tiram fotos, fazem filme de corpos pelas ruas da cidade, então botam a culpa nos russos. Bom, como é que a gente pode saber se isso é verdadeiro? Gente, existem ditados antiquíssimos que falam o seguinte, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Todo mundo que estuda as questões das guerras, os militares sabem que existe uma coisa chamada propaganda de guerra. Tem um outro ditado antigo que fala que no amor e na guerra vale tudo. A Europa e os Estados Unidos estão cansados de saber que nas forças ucranianas, no Estado ucraniano, estão pessoas de ideologia nazi-fascista infiltrados ali dentro desse governo. E como pode, então, o governo dos países europeus, o governo de Portugal, os Estados Unidos acreditarem piamente no que é afirmado por esse governo? Sem uma investigação. Seria uma investigação desse nível feita por países isentos e que não estejam envolvidos com a guerra, países distantes do conflito. Os países europeus já mostraram todos que têm um lado sem limites, do lado da Ucrânia, do governo ucraniano. Então não seriam eles que poderiam fazer essa investigação. E essa investigação é uma coisa que vai levar tempo, porque tem que ser feito muitas pesquisas.
entrevista com muitas pessoas, pesquisa do terreno, utilização de fotos antigas. Mas é uma coisa longa, é um inquérito longo para se determinar, porque um cenário de guerra é um cenário muito complexo. É mais complexo do que a cena de um simples crime individual de uma pessoa que foi morta e encontraram o corpo dela com uma bala, etc. Não é assim, as coisas são muito complexas, porque no cenário de guerra as instâncias normais, o funcionamento normal da sociedade está tudo alterado. Então, as coisas não são assim, dessa maneira, mas toda a mídia europeia, e não é só europeia, aqui no Brasil, essa semana, uns 2, 3 dias atrás, eu vejo a CNN Brasil, olha bem, gente, olha só, CNN é uma empresa norte-americana. As grandes empresas norte-americanas todas seguem os parâmetros e as diretrizes do governo norte-americano. As empresas norte-americanas não são isentas. As grandes empresas não são, todas elas têm lado, são ligadas ou ao Partido Republicano, ou ao Partido Democrata, ou ao Departamento de Defesa, ou aos militares, sempre assim. Né? Então a CNN, que tem em Portugal, que tem no Brasil, tem em vários outros lugares do mundo, a CNN Brasil faz uma reportagem no vídeo no YouTube, faz uma reportagem sobre a questão lá dos corpos encontrados, do massacre, né? Já está intitulado, é um massacre, então a manchete já determina o que é a coisa. Né? Em vez de dizer, corpos foram encontrados, porque esses corpos foram aumentando também, eram 20, de 20 passaram para 150, 150, 300, agora já são 400, se bobear amanhã já chega a 1000. Né? Então, a matéria é massacre na cidade de Bucha. Aí vem a âncora do jornal, fala lá dos corpos encontrados, não sei o quê, e aí chama um comentador que vai de casa, né? Está em casa, desde a coisa da pandemia e do trabalho online. Esses comentadores todos, eles não estão mais lá no jornal como era antigamente. O comentador aparecia na bancada dos jornais e fazia o comentário. Não, agora eles falam de casa. Então, o comentador é um antigo âncora do jornal aqui, de uma rede de televisão aqui chamada SBT, de nome Boris Casoy. Uma pessoa extremamente conservadora, reacionária, acusada por muitos de ser um fascistão apoiador da ditadura militar, inclusive participando de um grupo chamado o Comando de Caça aos Comunistas, informante, participante desse grupo. Comando de Caça aos Comunistas. Isso são denúncias que foram feitas contra ele, eu não sei se são verdadeiras, mas o fato que eu sei é que ele sempre foi conservador, né? Nos jornais apenas como âncora, não era um comentador, né? Mas ele já fazia comentários ali mínimos, mas já fazia sempre de cariz extremamente de direita conservador. Inclusive, uma vez vazou um áudio dele, que ele não sabia que estava lá ligado, aquelas falhas que acontecem, ele não sabia que estavam ligadas as câmeras e os microfones, e ele fez um comentário racista, né, contra um indivíduo pobre, negro e gari, que tinha lá feito... Ele fez um comentário assim, baixo nível, falando assim que como é que podia se dar atenção à classe mais baixa da sociedade. Né? Ele é um nome Boris Casoy, não sei qual é a origem dele, mas deve ser de origem eslava, eu não sei qual é a origem dele, sinceramente eu não sei. É um homem branco, já bem velho, né? Bem velho. Mas aí ele fala no comentário dele, o comentário dele não é um comentário, ele faz uma acusação formal, incisiva, contra a Rússia, que é a Rússia, não tenha dúvidas que a Rússia, a palavra dele, não tenha dúvidas que é a Rússia, porque os russos, ele chega a falar que os russos são perversos, quer dizer, além de tudo, é um ataque a uma etnia. Coisa parecida com isso eu só vi uma vez num centro espírita no Rio de Janeiro, quando um ator global, né, que era espírita e depois se notabilizou por ser uma pessoa de extrema direita, apoiador do Bolsonaro, chamado Carlos Vereza. Eu fui testemunha quando ele, nesse centro espírita, ele sentado nas cadeiras das pessoas que ficavam na mesa principal do centro, perto de quem conhece centros espíritas sabe mais ou menos como é que funciona, e ele sentado na mesa ao lado do presidente, na mesa central, ali como uma pessoa de importância no centro. Quando lhe é dada a palavra, ele faz um discurso em que ele ataca
em que ele pelo primeiro, valoriza, enaltece os judeus e depois ataca de forma grosseira os islâmicos, os árabes, os islâmicos, todos, se generaliza como ele sendo uma vertente maléfica da raça humana, uma coisa assim inadmissível, que eu ali sentado, escutando aquele culto, comecei a ficar tão indignado, tive que me segurar muito para não levantar, interromper, que era uma coisa grandiosa, né? E interromper aquilo tudo e me irritar ali profundamente, de repente, sei lá, ia ser uma confusão danada, mas ele acabou terminando de falar, eu me contive, consegui me conter e não falei nada, né? Mas era essa figura. E depois, como eu falei para você, depois dessa carreira dele lá no centro, que eu acho que ele deve estar lá até hoje, ele está vivo, o centro continua, ele deve estar lá, eu que nunca mais fui lá, mas ele continua inclusive a carreira dele de ator, mas ele se notabilizou por ser uma pessoa de extrema direita, né? Muito religioso, fala muito em Jesus Cristo e tal, mas foi apoiador de Bolsonaro, agora rompeu com Bolsonaro, né? Anti-esquerda, anticomunista, ferrenho, e anti-islâmico, anti-árabes, e possivelmente nessa altura do campeonato, não sei porque não vejo ele falando aí, não acompanho, mas deve estar do lado da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc. Como toda essa corja de direita, né? Aqui no Brasil está acontecendo coisas impressionantes, né? Veja o caso desse moleque, né, para dizer o mínimo, esse tal de Gabriel Monteiro, outro nazi fascistinha, que cresceu. Primeiro fez sucesso quando ele atacava, ia em manifestações de esquerda e tal, e fazia vídeos lá com pegadinhas, vamos dizer assim, pegando os manifestantes, pessoas às vezes, muitas vezes humildes, movimento sem terra e tal, fazendo perguntas que as pessoas não sabiam responder e tentando demonstrar nos seus vídeos como eram gado, eram manipulados essas pessoas da esquerda que estavam lá, né? Então, com isso ele começou a crescer nessa onda bolsonarista e tal, e era policial militar, e acabou tendo um processo de expulsão da polícia que ele conseguiu reverter, e aí depois saiu. Atacou o coronel da PM, que era uma pessoa ligada a questões sociais, atacou covardemente, forjando inclusive fotografias para dizer para induzir as pessoas a acreditarem que esse coronel era homossexual e tinha um caso com um traficante, forjando uma fotografia, colocando uma foto dele com um cara com o rosto colado, que não tinha nada a ver, uma coisa grosseira, né? Mas conseguiu se eleger, porque o povo, né, infelizmente, as pessoas se identificam nessa gente. Como é que uma pessoa que se identifica no Bolsonaro, eu tenho visto atualmente canais no YouTube, inclusive, de gente que eu tenho até me surpreendido. E me surpreendo, porque quando essas pessoas falam que votaram no Bolsonaro, eu falo, meu Deus, rapaz, como é que o ser humano pode ser assim, tão, sabe, inconstante, né? Pessoas que mostram que têm inteligência, que têm compreensão das coisas e tal, mas votaram no Bolsonaro para tirar o PT, porque essas pessoas acreditavam na Rede Globo. Essas mesmas pessoas hoje que aí atacam a Rede Globo, elas acreditaram no que a Rede Globo falava, no que a Rede Globo, que a Folha de São Paulo, que o Estado de São Paulo, que o Jornal Globo, eles acreditaram. E agora, mas nunca, e os manifestantes que foram para as ruas, os milhares de pessoas que estavam lá nas manifestações, estava conversando outro dia com um cidadão, e ele me falou que nas manifestações, não sei o que, esse cidadão teve um prejuízo muito grande, porque graças às manifestações, que foi um dos fatores que ajudaram a tirar Dilma do poder, e ascendeu o Michel Temer, e desde o governo do Michel Temer para cá, continuando com o Bolsonaro, tem havido uma política violenta de empobrecimento das pessoas, das instituições, né? Empobrecimento real mesmo, as pessoas passaram a ganhar menos, ou quando não perderam o seu emprego, não conseguiram arrumar um outro, né? A precarização do trabalho e as instituições, a diminuição brutal dos concursos públicos, porque esses políticos, esses governos são governos que não valorizam a questão do funcionalismo público, então, portanto, querem privatizar tudo. Então, a primeira coisa é deixar de fazer concurso público. Então, essa pessoa que estava
conversando comigo, uma pessoa que teve uma carreira na área pública, mas quer dizer, estudou para isso, mas os concursos secaram e essa pessoa hoje em dia é obrigada a ter uma função bem abaixo daquela que ela almejava e estava se preparando quando fazia faculdade há 20 anos atrás. Mas estava lá, nos comícios, né? Junto com Homem-Aranha, com Batman, junto com o MBL, junto com o Vem Pra Rua, junto com a corja toda da política de extrema-direita no Brasil, da direita neoliberal, dos democratas, vários caciques dessa corja toda que estavam indo pra rua contra a corrupção, corruptos, sabidíssimos corruptos estavam lá nas ruas. Então é isso, o que eu posso falar para essa gente? O que o Gilberto Gil falava, gente estúpida, gente hipócrita. Aqui no Brasil, do outro lado do Atlântico, lá na Europa, né? Os jornais colocam um pequeno... Eu abro os jornais portugueses, quase todo dia praticamente eu leio os jornais principais. Aí você tem as manchetes grandes, sempre falando mal da Rússia e enaltecendo alguma coisa na Ucrânia. E aí pequeno lá embaixo, falando da recessão, fechamento de fábrica, do aumento do desemprego e do futuro, porque todos os estudiosos, todas as pessoas sérias, todos os analistas econômicos, todos os donos de grandes empresas vislumbram, percebem que as coisas de agora estão apontando para um futuro não muito distante, de curto prazo, muito ruim. Recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer menos emprego. Isso aliado à inflação. Então vai ser a tal da estagflação. Não sou eu que digo, não, gente. É só vocês lerem. Vão na internet, abram os sites de jornais. Não leiam só a primeira página, leiam lá o que está escrito lá embaixo. Acompanhem, sigam direto. Eu vou abrir aqui, ó. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu vou aqui, estou na primeira página do Público, né? Então aqui, primeira página. China diz que imagens de Bush são profundamente perturbadoras. Como se a China estivesse acusando os russos. Depois, funcionários russos expulsos de Portugal seriam espiões. E o Grande Prêmio de Mônaco, não sei o quê. E aí você vem descendo aqui, quebra esse precedente, material sofre... Olha só, aí está aqui pequenininho. Construção. Material sofre maior aumento desde 2008 e levam custos de construção para o novo máximo. Está bem pequeno ali embaixo. Está ali pequenininho, né? Está ali pequenininho. Quer dizer, essas notícias, elas ficam pipocando pequena. E aí você vê que como é que a situação, né, está... O que eles estão, parece que estão querendo esconder. Eles não querem mostrar, eles querem passar para a população de que o que importa é a unidade da Europa, né, é a democracia abalada, a Rússia malvada, né, e que nós estamos lutando, estamos do lado certo. Só que aí dizem, e também falam que a guerra está causando esses problemas econômicos. Mas não é só a guerra, não, porque a guerra é na Ucrânia. A guerra é contra a Ucrânia. Por que essa guerra está atingindo a economia de Portugal? Não teria nada a ver. Por acaso a Ucrânia é uma grande importadora de produtos de Portugal que parou de importar isso? Não. Isso são as sanções. As sanções estão quebrando as cadeias produtivas. As sanções são terríveis. Gente, a Rússia não é o Iraque, não é o Irã, não é a Síria, não é a Líbia. A Rússia é um país gigantesco, está entre as 10 economias do mundo. Não é só a questão das ogivas nucleares, uma guerra, a terceira guerra mundial, não. A Rússia é um dos maiores, está entre os 3 maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Vocês acham que atacar a economia russa, só o ataque não geraria impacto no mundo? E a resposta econômica russa? E a resposta econômica de outros países que, vendo o que está acontecendo com a Rússia, vão começar a tirar, opa, peraí, deixa eu ir para cá, porque isso está acontecendo com a Rússia, pode acontecer comigo amanhã, hein? As trocas comerciais entre a União Europeia e a Rússia, qual era o tamanho? Como é que isso... Só a Rússia ganhava? Parece que só a Rússia ganhava vendendo gás e petróleo para a União Europeia. A União Europeia não ganhava com isso? Querem comprar gás americano a 40% mais caro? No mínimo. No mínimo. No mínimo. E se houver um elevar de nível? E se o petróleo chegar a $300? Para onde vocês vão? Quando as eleições estão próximas em vários países europeus, como é que estão acontecendo?
Como é que vai ser se o povo começar a não ter comida para comer? E os europeus que não estão acostumados com a inflação, as coisas começaram a aumentar, como aqui no Brasil a gente já viu várias vezes. Gente hipócrita, gente estúpida e gente má. O mundo está cheio dessa gente. Um abraço, meus amigos.